Fala Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, terminou agora há pouco com vitória do Santos, na 18ª rodada, jogando em casa contra um fraquíssimo Juventude, que era óbvio que não ia resistir. E o Vasco entra na zona de rebaixamento, para surpresa de ninguém. Já falei isso aqui há muito tempo. Vasco estará na zona de rebaixamento nos próximos jogos. A gente teve o Inter, depois derrota para o Mirassol, e agora só não entrou porque eu acho que o Santos tropeçou no último jogo. O Fortaleza estava vencendo o Corinthians no finalzinho e tomou um empate, senão já estaria na zona de rebaixamento, mas hoje acabou entrando de fato na zona de rebaixamento. Vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, trazer algumas notícias a respeito do Vasco. Só pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer. O hype ajuda o canal a continuar sendo crescendo e sendo indicado na plataforma, beleza? Bom, o Vasco entra na zona de rebaixamento com essa vitória por 3-1 do Santos em cima do Juventude. E o pior, né, que se ele vê dois times que estão fora da zona de rebaixamento, é abrir 3 pontos. Abrirem 3 pontos, que é o Vitória, que tem 18, e o Santos agora que tem 18. O Vasco e o Fortaleza tem 15, estão na zona de rebaixamento. Um detalhe é que o Santos passa a ter um jogo a mais que o Vasco e o Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco. O Vasco tem um jogo atrasado contra o Bahia em São Januário. Então o Vasco tem que fazer esse jogo atrasado contra o Bahia. Qual a perspectiva de ver esse Vasco ganhar do time lá do Rogério Ceni? Pra mim, nenhuma. Joga nesse futebol vagabundo que vem jogando, muito difícil, né? Então a gente está na zona de rebaixamento por merecimento. 22 jogos, 3 vitórias apenas. Nos últimos 7 não ganhou de ninguém. Um time totalmente com a mentalidade fracassada. Jogadores que sentem o golpe, que tem um espírito, uma alma derrotista, é a cara do gestor, né, cara? O time é a cara da gestão Pedrinho, cara. Um cara que é incompetente, como eu falei, como gestor é incompetente, que quando tirou a 777, que eu apoiei, tomei porrada, não me arrependo de ter apoiado o pé na bunda da quadrilha, deu um monte de live, entrevista, tirando uma onda de herói, ganhou algumas partidas, saiu em vídeos, né, gritando em São Januário, cantando com a torcida, mas quando o fumo entrou, o covarde se escondeu, né? Deixou a bomba no colo do Marcelo Santana, o executivo do Vasco, que segundo Edmundo foi contratado para bucha. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo do Edmundo falando em processo, tá? Mas, então, o covarde passou a se esconder quando o Diniz chegou e venceu um jogo, não sei se foi o Melgar. Aí ele mostrou, foi pra Vasco TV, bastidor, ele falando, gravando um vídeo, dizendo que o Vasco tinha, sim, o 8º melhor elenco do Brasil, estava entre os 8, que faltava um técnico como o Fernando Diniz. Fernando Diniz, se eu não me engano, tem 26 ou 27% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Cara, é um aproveitamento péssimo. Agora, a culpa não é só do Fernando Diniz, não. O elenco que é fraco mentalmente, fisicamente, mal montado. As contratações do Pedrinho são as piores, pior do que a do Salgado, pior do que a da 777. E tem gente que acha ruim quando você vai falar que é o pior. Tem gente, vê um vídeo que eu botei lá no Instagram, @vascaínoencerrado, de uma galerinha que apoiou o 777, venda para traficante, que comemorou dizendo que a 777 tinha dinheiro pra caramba. Apoiou o Salgado, o Pedrinho, e agora estão dando chilique nas redes sociais e com deboche com quem não entrou. Depois dá uma olhada lá, @vascaínoencerrado, você vai ver por que o Vasco está nessa situação. É muito por causa do torcedor, que é omisso também, tá? Muito você pode botar na culpa do torcedor. O torcedor do Vasco não abandona, faz festa, apoia, beleza, desse lado positivo, mas não cobra, não cobra. Se fosse outro time, o pau já tava torando aí. Aí vai para o aeroporto para pegar autógrafo de jogador que nunca ganhou nada. Fica chamando Coutinho, Léo Jardim, Verrete de ídolo. Ídolo de quê, porra? Ganharam o quê pelo Vasco para você estar chamando esses caras de ídolo? Para mim, são ninguém. A realidade é essa. Mas o Verrete tem mais gols que os gringos todos que jogaram no Vasco. É o melhor artilheiro do Brasil, o maior artilheiro do Brasil na temporada. Legal, espero que continue fazendo gols. Mas pra mim não é ídolo.
Ah, o Léo Jardim, você viu que sem o Léo Jardim, o Fusato tomou 2 frangos, ah, o salário dele se justifica, é um bom goleiro, mas pra mim não é ídolo. Ah, o Coutinho tem uma identificação, jogador que saiu da base, né? Nenhum desses jogadores, pra mim, enquanto não conquistar nada com o Vasco, tem que ser chamado de ídolo. Ninguém. Quem viveu o Vasco do passado sabe o que é ídolo de verdade. Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan. Quem viveu o Vasco sabe o que é ídolo. A palavra ídolo, Juninho Pernambucano, Luizão. A palavra ídolo, ela tem que ter uma história com sentimento e conquista. Donizete Pantera e tantos outros que passaram pelo Vasco. Tantos outros. Então chamar hoje qualquer um de ídolo, ir para a porta de estádio, pegar autógrafo de jogador que nunca ganhou nada, né? Nunca ganhou nada, às vezes nem na carreira. É isso, por isso que eu falo, o torcedor do Vasco também é muito culpado, né? Por ser omisso, por fazer festa o tempo todo com um time que deveria estar sob debaixo de pressão e cobrança. Não só os jogadores, né? Não só a comissão técnica, mas gestores, principalmente gestores. Carlos Amodeu não era para estar mais no Vasco, Felipe não era para estar mais no Vasco, seu Pedrinho, não vou nem dizer que não era para estar no Vasco, já passou de 1 ano e meio. Agora, até para as pessoas que estão falando sobre esse assunto de sair, pedir para sair, renúncia, não adianta, quem vai ficar é o grupo dele. É o Paulo Salomão que assume, é a galera da Sempre Vasco que vai continuar. Então, agora não adianta mais o Pedrinho sair. Tem que pressionar para ele mandar embora uma pá de vagabundo, uma pá de gente que não tem condições de estar trabalhando no Vasco da Gama. Essa aqui é a realidade e a gente está na zona de rebaixamento e o nosso campeonato é brigar para não cair para a 2ª divisão. Tá aí, para mim, Sport e Juventude caem, sobram 2 vagas, tá lá, Fortaleza, Vasco, Vitória, Grêmio, Santos e Grêmio são os 5 que vão brigar para não cair nessas 2 vagas que vão sobrar. Essa é a minha opinião, deixa a sua opinião, o seu comentário aqui. Antes de finalizar, uma notícia trazida pelo Vene Casagrande, né? O Atlético Mineiro desistiu da contratação do lateral Paulinho, da base do Vasco, tinha feito uma oferta. A oferta era a seguinte: vamos contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, né? No valor de 2 milhões de dólares, que dá ali cerca de 11 milhões de reais. Opção de compra. E aí, se ele cumprir algumas metas, que seria estar em 20 jogos durante esse empréstimo no time do Atlético Mineiro, aí o Atlético Mineiro passaria de opção para obrigação de contratar o jogador. O Vasco não havia respondido ao Atlético Mineiro, respondeu hoje, diz que só libera o jogador através de uma compensação financeira. O Atlético Mineiro não quis e o negócio, então, foi dado como encerrado, tá? Então, essa é a notícia que saiu hoje lá no Vene Casagrande. O Atlético desistiu, não vai pagar a compensação financeira para ter o lateral do Vasco, o Paulinho. O Barros parece que vai estar à disposição do Fernando Diniz para o jogo do Vasco na Copa do Brasil na quinta. O jogo seria amanhã, mas por causa de pedido de televisão, ele foi para quinta-feira. Então, o Barros, que está voltando do América, que vai ter o seu contrato estendido e o seu salário, né, aumentado, ele vai estar à disposição para o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira. E para finalizar, vou trazer um corte de um amigo meu, o irmão, o Carlinhos, lá do Vasco Acima de Tudo. Segue o Carlinhos, que é um canal mais resenha que tem sobre o Vasco no YouTube. Vasco Acima de Tudo. Ele mandou uma pergunta, um superchat lá na live do Edmundo, perguntando para o Edmundo o seguinte: olha, cara, o Pedrinho, né, falou que vai para a justiça processar pessoas ou canais que estão contando mentira ou fazendo acusações a respeito da sua gestão, e ele disse que não vai processar, vai esperar sair do Vasco, porque ele disse que vai responder como pessoa física. Aí você vai ver a resposta do Edmundo, mais uma resposta polêmica do Edmundo. Primeiro ele fala que não interessa o que o Pedrinho pensa a respeito dele, depois ele diz o seguinte, que se o Pedrinho for para a justiça e ele tiver que ir no fórum responder às acusações que ele está fazendo, lembrando as acusações, né, um empresário que chantageou o Vasco para renovar com o Léo Jardim, que é o Pitombeira, né, obrigando o Vasco a contratar
o Thiago Mendes, e tantas outras coisas que ele falou no canal dele. Hoje mesmo ele falou que o salário do Coutinho é mais de 1.700.000 reais para não ajudar o Vasco. Então tá aí, né? O Edmundo falou que não contou 10%, não contou ainda 10% do que ele sabe a respeito do Pedrinho, e que se o Pedrinho for para a justiça ou botar ele na justiça, vai ter que colocar por outras coisas mais. Vou deixar aí para finalizar desejando para você, isso é o Vasco, isso é o que acontece com o Vasco, que dá uma descrença do caramba, politicamente falando, como associativo, como empresa, o clube amaldiçoado, o time amaldiçoado, o lugar para ter gente que não presta, o lugar para ter gente safada, corrupta, bandido, gente que mama nas tetas, empresário, escritório de advocacia, a porra toda sugando esse time do Vasco há anos, tá? Há anos, esses conselheiros que botam empresa para se beneficiar, gente que ganhou dinheiro com a venda do Vasco para o ex-traficante. É tudo um nojo, cara, tudo um nojo. Tenho culpa de ser apaixonado, é uma herança que meu pai me deixou. Tenho orgulho da história do Vasco, mas tenho muita vergonha do que se transformou o Vasco da Gama. Tá aí, Edmundo, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Mais um superchat aqui, vamos ver de quem é esse aqui. Pai Carlos aqui, boa noite. Animal, au, menino Pedro falou que vai processar pessoas. Você, ele falou que vai resolver depois na pessoa física. Isso é medo de você? Bom, o que ele pensa de mim, pouco me importa, né? Agora, vocês podem ter certeza absoluta que o que eu falo aqui não é 10% do que eu sei. Porque também não quero ir a fórum, ser processado, ter que ir lá explicar, também não quero. Mas se tiver que ir por um motivo, a gente vai por outro também. Tá bom? Grande abraço.